Fala aí, minha rapaziada. Comprometido, estou aqui de volta com o nosso querido amigo Leandro Moura para falar do impacto do CT no futuro do Botafogo. Se o projeto for para frente, eu acredito muito que irá. Né? Acho que o Botafogo, né, vai viver grandes dias nesses próximos anos. Antes de começar a falar sobre isso, eu queria que vocês deixassem um like, é muito importante para o YouTube entender que esse é um conteúdo de qualidade, né, e entregar para mais botafoguenses. Ativem as notificações, que é muito importante também para saber quando que o setor visitante vai entrar. Inscrevam-se no canal, estamos quase chegando aí aos 47 mil inscritos, os 50 mil estão quase chegando também, né? E tem o plano de membros a partir de R$ 5, vocês ajudam bastante o setor visitante. Primeiro eu vou fazer uma pergunta simples para você, Lelê. Ficou animado com essa notícia do novo centro de treinamento, do projeto do novo centro de treinamento do Botafogo? Pô, fiquei, parece ser uma coisa muito bonita, assim, grandiosa, à altura da nossa história e da nossa expectativa. Achei legal também as questões de outros esportes. Eu acho, de repente, que é uma parceria viável para você conseguir essa cessão do terreno, essa negociação, uma melhor negociação do terreno. Então, pô, eu fiquei muito feliz e bem animado com essa perspectiva, cara. Olha, vou colocar na tela aqui, Lelê, porque você vai ser vizinho aí dos jogadores do Botafogo, se você continuar morando aí na sua casa no Recreio dos Bandeirantes. Olha só aqui, ó, a coluna Panorama Esportivo do Jornal Globo, né, se revelou onde deve ser, onde pode ser construído o novo centro de treinamento do Botafogo. A ideia é construir a área, Lelê, para o futebol e da base, entre o Recreio dos Bandeirantes e a região das Vargens, no trecho que fica entre o América Shopping e o Recreio Shopping. É pertinho aí da tua casa, Leandro Moura? É pertinho. Mas essa localização aí tá meio furada, É. porque, tipo, são dois shoppings que são próximos, mas cada um fica em um lado da Avenida das Américas, então não tem como ser entre um e outro. Senão você faz o centro de treinamento cortando a Avenida das Américas. Então acho isso daí bem difícil, Deve mas ser nesse acredito que espaço aqui, né? Nesse espaço aqui, verde, nessa área verde grande que tem. Não sei também se é tamanho suficiente. Acontece agora também muita gente especulando, né, Lele? Onde é que vai ser? Onde é que vai... Eu sei que para acomodar isso que eles estão querendo colocar no CT do Botafogo, vai precisar de um espaço gigantesco na zona oeste do Rio de Janeiro, né? não, com certeza. E eu acho que pela grandiosidade do projeto, vai ser um lugar bastante grande, né? E aqui no Recreio ainda tem esses tipos de terreno, ainda tem terrenos grandes e também depois do túnel, que nem acredito que seja tão longe assim, depois do túnel, assim, para o lado de ali, Guaratiba, Ilha e Barra de Guaratiba, tenha também terrenos desse tamanho, né, desse porte. Agora, Lê, qual que é a importância de você ter um CT integrado, né, o profissional e todas as divisões de base? O torcedor do Botafogo ultimamente tem reclamado de tudo, né? Às vezes eu também reclamo de um monte de coisa aqui também, mas hoje a gente até falando 19 campos, é muita coisa, para que tudo isso, né? E a gente vê outros times aí, né, como o Manchester City, como o Real Madrid também com vários campos, o City, se eu não me engano, são 15, o Real Madrid 17, né? Qual que é a importância? Quantos campos são necessários, né, para você ter um CT dos mais tops, né? Não estou nem dizendo o mínimo do mínimo, porque eu acho que pela grana que deve ser investida, né, até 170 milhões de reais, né, o Botafogo vai ter com certeza um dos mais tops do país, né, e até do continente. Cara, eu acho que pelo desenho desse projeto, eu posso estar até errado, mas eu acredito que seja o maior centro de treinamento do Brasil, assim. Não sei como é que a gente tem nos países vizinhos, mas no Brasil eu acho que seja um Um, centro de dois, né? treinamento de De repente, referência. é. Cara, top 3 assim, para ser mais genérico. E, e você precisa dessa quantidade de campos para você ter integração entre as categorias, né? Porque o que acontece? Você consegue fazer no, no centro de treinamento o treino de todas as categorias que você tem no clube. Isso é importante para vários aspectos. Para a verticalização dos processos, então você
você consegue implantar a mesma metodologia de treino, pô, do sub-9 ao profissional, por exemplo, você seguir processos pedagógicos, você trabalhar, de repente, a mesma cultura do clube, a mesma ideia de jogo. E isso é importante porque você vai ter acesso, né? Tipo, o treinador principal, o executivo de futebol, ele vai ter acesso ao dia a dia de todas as categorias. Então, você, por exemplo, você vai chegar no sub-15 e vai saber que o processo de treinamento é parecido com o processo profissional. Então, para a ambientação do atleta, para a adaptação do atleta nessa progressão de categoria, é tudo mais fácil. Então, por isso a necessidade dessa quantidade de campos. Isso daí também pode acontecer de você ter alguma variação de qualidade de gramado também. Então, por exemplo, o time profissional vai jogar no Mineirão, e a grama do Mineirão ela é de uma tal. Como é que se chama o nome de gramas, assim, tipo, do tipo de grama, do tipo de grama X. E aí você pode ter um campo com o tipo de grama do Mineirão, o tipo de grama do Morumbi, do Maracanã, e aí você também trabalha com essa parte específica do jogo, né? De você gerar especificidade. Então você já vai acostumar tempo de bola, essas coisas todas. Então, por isso, a quantidade de campos serem sempre altas, assim. Não que, de repente, um centro de treinamento com 4, 5 campos não desse para atender o time profissional. O problema é como o Textor pensa o futebol de uma forma integrada. Eu acho isso muito legal, por uma série de fatores. Você precisa ter mais campos, né? Porque você tem que fazer esse rodízio. Você não pode treinar no mesmo campo todos os dias, porque você gera danos no gramado, que são microdanos, até danos maiores, e você precisa de ter tempo para ele se reconstruir. E aí você vai fazendo esse revezamento. Agora, imagina todas as suas categorias treinando em 4 campos. Pô, em 3 meses você já estaria com todo com a sua estrutura de treinamento já deteriorada. É verdade. E eu acompanho um pouco isso, né? Viajando pelas cidades do Brasil, naquela época da Série B, visitando alguns centros de treinamento. O do CRB tinha ali 3, 4 campos de um time profissional, né? E você via ali que eles estavam treinando em um e os outros dois já estavam meio meia bomba, assim, Lelê. Porque, obviamente, tinham sido utilizados, aí, às vezes, com muita chuva, aí o campo fica pesado, o jogador, enfim, muito treinamento de sequência, e aí acaba deteriorando realmente o equipamento. E agora, essa questão do Lyon ter uma parceria com o Botafogo, você vê ali esses dois campos ali um pouco mais à esquerda, né, com o símbolo do Lyon. Isso te pega de alguma forma? Você fica meio preocupado com essa questão de satélite? Você acha que isso só pode ser bom para o Botafogo, tendo em vista que é uma ponte direta para a Europa, né? E que a nossa liga realmente é uma liga satélite das principais ligas europeias? Confesso que esse assunto já me incomodou mais, Leandro. Não sei qual que é a sua opinião, a importância disso no recrutamento de jovens jogadores, na captação, né, de atletas, né, que agora com dormitórios, inclusive, o Botafogo poderia pegar de todo o Brasil, né? Não, de todo o Brasil, não, de toda a América Latina, provavelmente. Eu acho que o Textor vê o papel do Botafogo na holding ser referência nas categorias de base no Brasil e na América do Sul e ser referência no mapeamento e no scout de toda a América do Sul. Então, assim, eu acho que a posição do Botafogo vai ser mapear e observar toda a América do Sul para a holding, né? Então, no caso, você teria do outro lado da parceria, né, da plataforma multiclubes, Crystal Palace, que é o clube que o Textor não é majoritário, porém é o time que está na maior liga do mundo, e o Lyon, que é um time que fica complicado competir no campeonato local, porém está sempre configurando ali entre os primeiros e jogando a Champions League. Então, assim,
Eu acho que o Botafogo ele vai ser usado primeiro para ter a melhor base do Brasil, que eu acredito que seja o maior desejo e a maior missão do Textor para holding Eagle, que eu acho que seria a posição do Botafogo na holding, é fortalecer esse acesso aos talentos sul-americanos. E aí, cara, eu Agora, para acredito isso que. acontecer também demora muito tempo, né, Lelê? Eu estava Ah, vendo aqui o centro de treinamento do Manchester City, né, que é absurdo, né? Pô, tem até um estádio para 7 mil pessoas lá dentro, demorou 6 anos, né? Ou algo para perto ficar disso, foram pronto, muitos né? anos para ficar pronto, demora muito tempo. É qualquer obra, né? Obra é uma coisa terrível. Você Seis tem anos aqui, só aquele. confirmando, foi 800 milhões de reais e 6 anos. Só que aí também eu acho que a gente não vai demorar esse tempo todo. Eu acho Uhum. que ele vai fazer Até porque dá para fazendo por algumas. parte, né? Eu acho que ele vai fazer por partes, e aí algumas estruturas começam sendo Liberadas, assim, né? Para tipo assim, utilização. não, você começa de Agora. um jeito que é só para você usar, mas não vai Uhum. ser daquela maneira, por exemplo. Você pode usar containers, você fazer edificações e até a edificação ficar pronta, você vai montando estruturas temporárias e até ficar tudo pronto. E aí isso demanda É. tempo, cara. É aquele negócio que a gente fala. Não, eu, Diga. eu queria só fazer uma pergunta assim, que a gente está falando de tempo, né? Tempo de construção a gente sabe que demora muito, mas talvez não tanto quanto esse do Manchester City, que aqui na minha opinião, né, pelo que eu vi aqui, acredito que seja mais complexo, né? Mas assim, eu lembro que eu li uma reportagem do Palmeiras, né, que eles começaram a investir pesado mesmo na base ali por volta de 2011, 12, né, com Paulo Nobre, e aí começaram a fazer um trabalho diferenciado e durante muito tempo você ouviu o torcedor do Palmeiras sendo sacaneado, né? Não tem copinha, não tem mundial. E realmente, ó, não tem mundial, mas já tem duas copinhas, tem títulos de base do Campeonato Brasileiro, Sub-20, Sub-17, Copa do Brasil. O Palmeiras aí vem se consolidando como talvez a melhor base, né? Vendeu o Gabriel Jesus, agora vende o Endrick, vendeu o Danilo, né? São muitos jogadores que o Palmeiras acabou ganhando dinheiro e se torna referência. Quanto tempo, Lelê? Porque sabe que o torcedor do Botafogo é muito ansioso. Quanto tempo, né, demoraria, dando tudo certo, para o Textor, né? O Textor que você falou que a principal missão dele é fazer com que o Botafogo tenha uma base, né, referência aqui na América Latina. Quanto tempo isso normalmente leva? Né? Não é de uma hora, de um dia para o outro, né? Começou ali, botou os tijolinhos e o negócio vai andando. Demora, né, Lelê? Cara, demora papo de década. Eu gosto de usar uma analogia que é como se você fosse fazer um túnel. Então, você não começa um túnel de um lado só, né? Você vai furando dos dois lados até que eles se encontram. Então, o que acontece na base? Você começa a fazer o investimento no topo, né? Que seria o sub-20. Você consegue melhorar a captação dos atletas da sub-20, do sub-23 e depois desce para o 17, ao mesmo tempo que você já vem fomentando a criançada do futsal, do sub-11, do sub-13 e do sub-15. Então, assim, você desenvolve essas crianças, você vai atrás desses talentos menores para você moldar ao seu estilo e fazer dessas crianças não só atletas, mas cidadãos, e, e você vai consolidando esse desenvolvimento ao paralelo de você investir nas categorias de semi-acesso, né, que são consideradas praticamente as categorias profissionais, né, onde você já tem contrato profissional, que seria no sub-17, no sub-20 e no sub-23. E aí, ao terminar isso daí, que aí ficam de 5 a 10 anos, quando esses dois lados se unem, os resultados aparecem. E são resultados esportivos, como você falou, da base do Palmeiras, que por muito tempo foi deixada de lado, né? O Palmeiras sempre investiu muito no time principal, mas nunca foi de revelar grandes jogadores.
principalmente nesses últimos 20 anos. Era um time muito comprador, mas pouco revelador. E que você vem? Resultados esportivos, já começa a ganhar copinha, já começa a ganhar torneios na base e resultados econômicos, né? Então, assim, o Palmeiras, nesses últimos anos, vendeu quase R$ 1 bilhão. E tá aí o que se justifica esse investimento todo, porque aí você chega e... Eu cheguei a ouvir um pouquinho, hoje eu tive meio ocupado de tarde, mas eu cheguei a olhar e, assim, a galera meio preocupada com o papel do Botafogo na holding, de ser, de repente, um clube satélite, coisa toda, e de, pô, como é que vai ser esse dinheiro do Lyon? Como que vai ser esse dinheiro? Mas, assim, você investe US$ 30 milhões e, por exemplo, em um jogador só paga isso, que é, por exemplo, o caso do Endrick, ou provavelmente o caso do Vitor Roque, que também vai sair por uma farpela bem alta. E aí, de repente, em uma geração, né, tipo, dois, três jogadores de um ano, assim, de 2008 ou de 2010, já vão pagar esse investimento todo. Então, faz muito sentido você investir na sua categoria de base, porque é um investimento que você faz em real e o seu retorno vem em euro, em dólar. Então, é, a conta fecha, assim, como negócio faz todo sentido você fazer esse investimento no futebol brasileiro, que é o futebol que mais exporta jogador no mundo. Então, você melhora a sua qualidade, você melhora a sua estrutura, você faz melhores atletas, faz melhores cidadãos, você consegue fazer com que a sua base tenha mercado em vários tipos de mercado. Você, por exemplo, você consegue vender jogador para o mercado A, que é esse mercado top 5 ligas, mas você consegue vender para leste europeu, Arábia, quem sabe agora um canal nos Estados Unidos, que o Textor também tem essa ponte. E aí você faz o dinheiro girar e aumenta a receita do clube, aumenta o poder de independência do clube, né, de dependência financeira, de dependência de operação, e o Botafogo se sustenta, por exemplo, entendeu? É. E uma outra coisa, que quando a gente fala em CT de base, a gente pensa muito, quer dizer, no CT de base não, CT integrado, profissional e base, a gente pensa muito na base, né? Na captação, na revelação e tal, não sei o quê. Cara, mas na minha opinião, vendo isso, o Botafogo vai ganhar muito também com o profissional, porque imagina só, né, agora com uma estrutura dessa, daqui a alguns anos com uma estrutura dessas, você consegue chegar num técnico, por exemplo, quando a galera queria fora Luiz Castro, todo mundo, traz o Bielsa, traz o Sampaoli, dificilmente esses caras viriam para o Botafogo, né, nas condições que o Castro veio. O Castro veio, olhou, porra, é aqui no Campo Anexo, pô, é esse puxadinho aqui no Lonier, que agora tá com, né, um campo decente para treinar. O campo, aliás, foi muito elogiado pelo Castro. Então um dia que o Castro não vai ficar para sempre, né? Mas assim, num dia que ele sair, você consegue pegar um técnico de alto nível, porque ele vai olhar e falar assim, pô, esse lugar aqui me dá boas condições de trabalho, não só comissão técnica, Lelê, mas como os jogadores também. Vem um outro Marçal e fala, opa, venho para cá, já tô com 33, 34 anos, eu preciso estar num lugar onde me oferece, né, totais condições para eu conseguir me recuperar depois do jogo, né? São várias questões também, né, que vão além do que a gente vai ganhar com a base, né? E com a base que a Eagle também vai ganhar, que o Lyon pode ganhar, enfim, mas com time profissional, com jogadores veteranos e comissão técnica, o Botafogo ganha muito também com isso, né? Cara, e é a parte da integração, porque, por exemplo, é tudo integrado. Você consegue integrar o seu núcleo de saúde e performance. Então, você vai conseguir ter uma base de dados e coisa do teu jogador desde lá de baixo, desde lá das categorias menores até ele chegar no profissional. Então, olha a quantidade de dados que você pode gerar, a quantidade de coisas que você pode controlar. Por exemplo, você consegue trabalhar integrado fisioterapia, medicina e fisiologia e preparação física. Então, o cara vai fazer essa transição muito mais rápido, porque está tudo no mesmo lugar. A integração ela é do nível de você tentar deixar vestiário, academia, departamento médico, fisioterapia
e campo, assim, porque às vezes tem um campo fechado, um campo para você fazer esse trabalho com bola, mas em recuperação, tudo ali. Então, olha o nível de integração. E aí, por exemplo, você pega os atletas da categoria de base, o menino da sub-15, olha o seu profissional como espelho. Pô, eu quero ser o Tiquinho Soares, eu quero ser o Lucas Perry, eu quero ser um zagueiro que nem o Cuesta e o Adrielson. Por exemplo, como é que você vai fazer isso se o teu sub-11 treina no Cefat, o teu sub-17 faz treino na aeronáutica e no Cefat? Então, assim, são lugares completamente contramão um do outro. Um fica quase em Maricá e o outro fica aqui na Barra. Como você controlar isso? Como você verticalizar esse trabalho? Então, assim, pô, a gente viu na Botafogo TV um vídeo muito legal sobre um workshop de verticalização, né? Tipo, como o trabalho está sendo, por exemplo, o Alf é o head de análise. Então, eles criam uma metodologia toda de análise que vai para o feminino, vai para o Botafogo, vai para o Botafogo B, sub-20, sub-17. Cara, e você consegue fazer isso controlado, você consegue manter isso em reunião e você não fica tão refém de cabeça de treinador. Porque, por exemplo, o Botafogo cria a sua identidade, o Botafogo cria o seu caderno de metodologia, o Botafogo cria o seu jeito de jogar e é o que é o Botafogo Way, é o jeito Botafogo de jogar. E aí você vai provavelmente atrás de um treinador que tem essa característica. Você consegue dar essa sedimentação do tipo, cara, então, a gente já fez isso tudo aqui. Não acontece, por exemplo, o que aconteceu quando o Flamengo, o Jesus foi embora e ele levou tudo que ele fez naquela época. Então, assim, não tem porquê. O clube é a instituição tem esse domínio sobre a metodologia. A gente tem que fazer o que a instituição deseja, sobre os objetivos da instituição, sobre a visão que a instituição tem de ser, ou de se tornar, entendeu? E aí você vai trazendo tudo isso para esse mesmo pote, tudo isso para essa mesma panela. Então, provavelmente vai sair uma feijoada muito gostosa, Opa. Uma rabada muito gostosa ou uma sopa muito gostosa se estiver fazendo friozinho. É isso, Lelê. Obrigado aí pela participação. Lelê que deu uma pausa ali nas análises para falar aqui no Setor Visitante. Galera, vou pedir para vocês mais uma vez deixarem um like, se inscreverem aqui, né, e ativar as notificações. Quem puder também ajudar com o plano de membros a partir de R$ 5, vocês ajudam bastante aqui o Setor Visitante. Quer falar mais alguma coisa, Lelê? Eu posso concluir a nossa gravação. Vou deixar um abraço para todo mundo que está assistindo. Se tiver alguma dúvida, sugestão, tudo, fala no Instagram, me pergunta que a gente responde. Qualquer coisa, fala com o Setor Visitante, @scout Leandro Moura, @scout SCOUT Leandro Moura, tudo junto, aí a gente vê. Mas aí, sem conhecer o projeto a fundo, fica muito difícil, mas, pô, que está se desenhando uma parada muito legal, provavelmente vai ter um estádio para os jogos da categoria de base, então, de repente, aumenta a integração da torcida com a categoria de base. Tudo vai ficar muito mais legal se isso daí sair do papel. É o que o Lelê falou, né? Sem conhecer o projeto é muito difícil. A gente teve aqui algumas informações. Foi um furo do GE, né? De ter acesso ali, mas as informações ainda são muito rasas, né? A gente ainda não tem ali, né? Total certeza do que são 19 campos, mas quantos campos oficiais, né? Como é que vai ser isso e tal. Né? E tem muitas outras coisas também que o Lelê falou, núcleo de saúde e performance, como é que isso tudo vai ser integrado, quais são as categorias de base, feminino, todo mundo joga lá. Então ainda tem muita coisa que a gente só vai saber no dia que realmente o Botafogo conseguir, né, esse terreno junto à prefeitura. A gente sabe que tem um pouco de política nisso, então pode demorar um pouquinho mais, mas estaremos atentos, mas felizes com as informações iniciais que o GE trouxe aí para todos os torcedores do Botafogo. Então é isso, rapaziada, um grande abraço, tamo junto, deixa o like, se inscreve, ativa as notificações e quem puder ser